Olhar para o seu passado te traz alguma angústia? Olhar para o seu passado te deixa reflexiva, pensativa? Olhar para o seu passado te dá raiva, te dá vontade de apagar? E se eu pudesse voltar lá atrás e virar, sei lá, a máquina de volta do futuro e mudar toda a história do meu passado? Se eu pudesse fazer tantas coisas no meu passado? Eu acho que todo mundo pensaria assim, se eu pudesse entrar na máquina do de volta do futuro, o que iria mudar, né? Qual ano você visitaria? Você já parou para pensar? Qual ano você entraria você colocaria ali para você mudar o seu passado? Bom, nós não temos essa máquina. Nós não podemos mudar o nosso passado. A sua história está escrita. Seja qual for a tua história trágica que for, seja linda, história que te deixa com muita saudade, seja qual for, ela foi vivida e ela ficou aonde? Ficou no passado. Agora você tem um hoje e você tem um futuro adiante. Mas o que você não resolve no seu passado vai definir profundamente o seu hoje e o seu amanhã. O nosso passado sempre volta a nos visitar se a gente não ressignificar ele, se a gente não compreender. Sabe aquela dívida que você deixou lá atrás e você achou que esquecendo ia ficar tudo certo? Com certeza alguém vai te mandar uma carta a qualquer momento para te cobrar que você deixou essa dívida para trás. Dívidas, situações não resolvidas no nosso passado, elas vão nos procurar de um jeito ou de outro, elas vão nos encontrar e a gente precisa resolver. Falta de perdão, por exemplo, é uma coisa que a gente deixa muito no passado. Eu não quero falar daquela pessoa, não quero tocar nesse assunto, deixa pra lá. Assim, deixa pra lá. Não, fulano me fez tão mal, prefiro cruzar o oceano, mas não olhar para a cara daquela pessoa. Bom, você não precisa olhar na cara daquela pessoa, mas você também não precisa cruzar o oceano para não ter que falar mais com ele. Você só precisa resolver o seu passado. E aquela história que te impactou, que te deixou marcada e que você não consegue superar até hoje, que te assombra todas as noites quando você dorme, quando você olha, poxa, minha vida poderia ter sido diferente se eu não tivesse vivido isso. Que passado horroroso. Passado é uma coisa que tem que ficar no passado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança e deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás. Quando a gente fala de trauma, é difícil esquecer, principalmente quando a pessoa ela passou por situações de abandono, rejeição, cresceu em um ambiente doméstica, que é muito comum. Então, não é uma questão dela esquecer, virar a página e deixar o passado para lá. É muito difícil, porque nós estamos falando de trauma. O cérebro ele vai sempre te lembrar das coisas que ele marcou como trauma. Ele é viciado em situações negativas e tóxicas que nos fazem mal, sabe? Que é aquele momento que você deita na cama e você não quer nem pensar nisso e você acaba que pensando, você não quer nem lembrar daquela situação e você acaba que lembrando daquela situação, você nem sabe por quê. Poxa, eu já orei, já falei com Deus, já fiz todo a minha higiene do sono, já fiz tudo. E eu continuo pensando nisso e lembrando, essa memória sempre volta, eu não sei o que fazer. Aí nós estamos falando de trauma. O trauma é uma marca no nosso cérebro de algo que você viveu e o seu cérebro fica marcado com isso e ele vai ter vários comportamentos diante desse trauma. E um dos comportamentos talvez seja aquela memória repetitiva, ou então flashes, ou então a sensação daquele momento, você não tem a memória por inteiro, mas você tem a sensação daquela história, uma angústia constante. Eu ouvi uma história bem interessante, de uma paciente que ela super saudável, faz tudo para ter uma vida saudável, mas todas as noites que ela dorme, ela tem pesadelos. E os pesadelos referentes a algo que ela viveu na infância e atormentam ela de tal maneira que ela está perdendo a razão de viver. Então, o passado, aquilo que ficou lá atrás, assombra ela ainda hoje e todos os dias. Quando no momento que ela vai descansar, ela é assombrada pelos pesadelos, pelas memórias desse passado tão tenebroso. O cérebro, ele faz isso com a gente. Então, você precisa, se você está vivendo algo semelhante, você precisa buscar ajuda imediatamente, porque uma boa terapia pode te auxiliar a ressignificar esse passado e olhar para frente. Então, vamos lá. Vamos falar de como resolver o passado.
E eu vou deixar 3 dicas apenas para você conseguir olhar para o seu passado e não sofrer tanto quanto você tem sofrido até hoje, tá? Primeira dica: olhe para o seu passado entendendo que essa é a sua história. Essa é a sua história, ninguém pode apagar. Ai, mas a minha história é horrível, meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, eu não sei quem é minha mãe, eu não sei quem é meu pai, eu fui abandonada, rejeitada, jogada, rolei na casa de um, na casa de outro, sofri, passei miséria, fui, sabe, torturada, tantas coisas eu vivi. Eu não gostaria de ter tido esse passado. Essa é a sua história. Você não gostaria de ter vivido essa história, mas essa é a sua história. Ninguém pode ou tem o direito de apagar a sua história, por mais terrível que seja. O teu próprio cérebro, ele vai fazer isso. Dependendo da situação, ele apaga um pouco as memórias. Sabe aquelas memórias que você não consegue lembrar? É de tão terríveis, se foi muito trágico, de tão terrível que foi, ele apaga, né? E aí deixa quieto, não precisa lembrar. Você não lembra, tá tudo bem, né? Segue com aquilo que você lembra, mas entendendo que essa foi a sua história. Escreve ela, coloca num papel, pega um diário, né? Aí fica a minha segunda dica. Escreve a sua história. Pega um papel, monta um grupo no WhatsApp, só você e você mesma. Escreve a sua história. Ah, eu vivi isso tal dia, eu passei por isso, eu passei. Anota, deixa registrado. É a sua história. É triste, é sofrida, mas ela é sua. Né? Ela é sua. Se eu for sentar aqui para contar a minha história, é minha história. Eu vivi isso, não tem como eu apagar. Uma história, um passado que marcou, que me marcou, que marcou a nossa família. Eu tive um pai que foi quando eu tinha 3 anos, morto a tiros no Rio de Janeiro, tão difícil, uma história que marcou toda a família e me marcou completamente. É a minha história, não tem como eu apagar. Eu não posso entrar na máquina do passado, do futuro, na máquina do tempo, para ir lá e mudar e me encontrar novamente com meu pai. Isso não vai acontecer. Então essa é a minha história. Então hoje eu trabalho em cima da minha história, eu escrevo a minha história, eu olho para ela com gentileza, com cuidado, com zelo. Eu sofro por ela, eu sinto por ela, mas eu não a desprezo. É a minha história. Se você ainda está relembrando e revivendo e revivendo e revivendo, pode ser que você esteja sofrendo de algum trauma, um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático ou alguma outra patologia referente ao trauma que você viveu e por isso você está, sabe, revivendo e revivendo essa história. Então você precisa de ajuda profissional para analisar a tua história e entender o porquê que você está revivendo e revivendo o tempo todo. Mas se não for essa situação, pegue a sua história e coloque ela na prateleira, no lugar certo, no passado. Histórias de passado, histórias tristes, elas devem ser revistas apenas por momentos importantes. Se não é importante, deixa ela lá quieta, não precisa ficar remoendo. Olha para os pontos positivos. Os pontos positivos de tudo que você viveu, porque teve coisa legal. Em tudo que você viveu, teve muita coisa legal, que vale a pena você olhar e dizer, uau, foi difícil, mas eu cheguei até aqui. Entende? Esse é o caminho. Olhar para o seu passado e entender que o seu passado faz parte de você, faz parte da sua história. Deus estava contigo, caminhou contigo em todo momento, Ele não te abandonou. Mesmo que você duvide, mesmo que você não acredite, mesmo que você esteja com raiva, achando que Ele te abandonou. Ele estava lá. Apenas olhe para o teu passado, respeite o seu passado, coloque ele na prateleira, escreva a sua história e siga em frente. Viva um dia de cada vez. Viva o dia de hoje, como se ele fosse o único, porque você não sabe o que vem depois e o que passou jamais vai voltar. Essa é a minha dica. Espero poder ter te ajudado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e me seguir para mais vídeos como este. Até a próxima.